E se eu te disser que talvez você esteja rejeitando o seu desenvolvimento porque acredita em várias mentiras sobre mentalidade? Hoje, várias pessoas odeiam um assunto de desenvolvimento pessoal e mentalidade. E, sinceramente, em algum ponto elas até que têm razão. Porque existem sim pessoas mal intencionadas nessa área, assim como em qualquer outra área. Mas na maioria das vezes as pessoas não estão criticando mentalidade de fato, e sim uma ideia distorcida sobre o assunto. E vem cá, se você realmente entendeu o que eu tenho para dizer aqui, você vai sair desse vídeo com uma visão completamente diferente sobre mentalidade. Então vamos nessa, que nesse vídeo eu vou mostrar 5 mentiras que te contam sobre mentalidade que podem estar te impedindo de evoluir sem você perceber. Primeiro, eu preciso te explicar o que é positividade tóxica. É aquele tipo de frase que parece motivacional, mas na prática só tá ignorando o que você tá sentindo. Não fica triste, é só pensar positivo. Ansiedade é falta de gratidão, quem quer consegue, para de reclamar. O problema dessas frases é que elas ignoram completamente a realidade emocional da pessoa. E, sinceramente, isso não tem nada a ver com mentalidade. Na real, eu acho até ofensivo chamar isso de mentalidade. Porque a mentalidade saudável, ela faz outra coisa. Ela reconhece a realidade. Ela diz, sim, está doendo. Sim, você está frustrado. Sim, você está tendo dificuldade. Mas depois ela faz uma pergunta muito importante. O que você vai fazer com isso? O que você vai aprender com isso? Essa é a diferença. A positividade tóxica, ela nega completamente a realidade. Mentalidade, de fato, é aceitar a realidade e assumir a responsabilidade de tudo, principalmente dos seus atos. E existe uma galera que foge completamente do assunto de responsabilidade pessoal, de mentalidade, porque acham que vão cair nesse papo de positividade tóxica. Também existe o grupo que acredita sim na positividade tóxica, acredita que é só repetir palavras positivas que vai resolver tudo. E esses dois grupos perdem uma coisa muito importante: a consciência. Porque mentalidade não é fingir que tá tudo bem. Mentalidade é olhar pra dentro, se questionar, se conhecer e se desenvolver. Eu falo tudo isso porque eu caí nessa ideia. Eu falo tudo isso porque eu acreditava nisso. Lá em 2019, foi quando eu comecei a me interessar pelo assunto desenvolvimento pessoal. Mas um pouquinho antes disso, quando eu ouvia qualquer pessoa falar sobre mentalidade, qualquer pessoa falar sobre desenvolvimento pessoal, eu me retraía completamente. E eu achava que tudo aquilo não passava de motivação barata. Então, às vezes, o problema não é motivação barata, não é a positividade tóxica. O problema é quem você escolhe para te ensinar sobre isso. E hoje, olhando para trás, mesmo depois de muito tempo estudando sobre mentalidade, eu vejo que eu nem entendia sobre isso. Eu vejo que eu nem estava julgando a mentalidade de fato. E sim, a ideia que me deram sobre mentalidade. A ideia de que mentalidade é sobre disfarçar todos os sentimentos, é fingir que está bem. E eu estava criticando uma caricatura do assunto, e não o assunto em si. Mas na verdade, o mais difícil de assumir é que essa visão me confortava. Porque enquanto eu acreditava que mentalidade era a motivação vazia e barata, eu não precisava olhar pra mim, eu não precisava mudar, eu não precisava me responsabilizar. Era uma crença que me mantinha exatamente onde eu estava. E eu tô dizendo isso, me expondo dessa forma, porque hoje talvez muitos de vocês que vão ver esse vídeo tenham essa mentalidade e inconscientemente é só uma forma de se confortar que não precisa sair do lugar, que não precisa evoluir, que tudo isso de papo motivacional, que tudo isso de mentalidade é positividade tóxica. Então esse vídeo é para desmistificar isso e te trazer uma responsabilidade sobre a sua evolução. E o segundo tabu, eu trouxe ele um pouquinho no primeiro, mas é o mais comum de todos sobre mentalidade, que é mentalidade é papo de coach. E eu até entendo de onde isso vem. Quando algumas pessoas escutam a palavra mentalidade, elas já imaginam imediatamente uma pessoa em cima do palco gritando palavras motivacionais. Já imaginam promessas milagrosas, já imaginam alguém vendendo um sucesso fácil. E te falar uma coisa, isso não é mentalidade e também não é coach. Não existe fórmula mágica. Não existe resultado imediato. E mentalidade não é um assunto desses coaches baratos. É um assunto de humano, de desenvolvimento e de evolução. Todo atleta de alta performance trabalha a mentalidade. Todo empresário trabalha a mentalidade. Todo líder trabalha a mentalidade. Todo artista também trabalha a mentalidade. Toda vez que a gente busca evoluir em qualquer área da nossa vida,
imediatamente a gente acaba esbarrando com o assunto mentalidade. Porque antes de mudarmos o nosso resultado, precisamos mudar o nosso comportamento. Porque antes de mudarmos o nosso comportamento, precisamos mudar a nossa forma de pensar. E aqui vem uma parada importante. Tem uma galera que idolatra qualquer pessoa que fala sobre mentalidade sem ao menos questionar o que está sendo dito. E acaba vivendo uma verdade que nem é sua. E tem outra galera que rejeita qualquer assunto sobre mentalidade só porque ouviu a palavra coach. E esses dois tipos de galera, eles cometem exatamente o mesmo erro. Porque eles param de prestar atenção na mensagem e começam a julgar o mensageiro. Então é importante, parem de prestar atenção no mensageiro e prestem atenção na mensagem. E mais uma vez eles pedem uma coisa muito importante: a consciência. Então presta atenção aqui, uma ideia ela não se torna errada só porque foi dita pela pessoa errada. Uma ideia não se torna verdade só porque foi dita pela pessoa certa. Mentalidade não é sobre quem fala, mentalidade é sobre o que funciona na prática. E mais uma vez eu digo isso porque eu já tive preconceito sobre o assunto. E nessa época era quando eu rejeitava qualquer assunto sobre desenvolvimento, eu rejeitava qualquer assunto sobre mentalidade, eu não prestava atenção, eu não dava nem chance. Mas hoje olhando, eu vejo que eu perdi vários conhecimentos, várias oportunidades por acreditar em rótulos que eu mesmo coloquei em mentalidade. E eu acabava assim julgando o assunto pela embalagem e não pelo conteúdo de fato. E hoje talvez você esteja fazendo a mesma coisa sem perceber. Esse tabu é muito comum. Muita gente acredita que mentalidade é só para pessoas ricas, que mentalidade é só para empresários, enfim, de quem quer ficar milionário. E durante muito tempo, na internet, as pessoas associaram e ainda associam mentalidade com o sucesso financeiro. Você abre um vídeo sobre mentalidade e vê alguém falando sobre riqueza. Você lê um livro sobre desenvolvimento pessoal e vê alguém falando sobre dinheiro. Você abre uma palestra e o assunto é faturamento. E não é raro você abrir palestras onde o principal argumento sobre autoridade e diferencial é faturamento. Então, é muito natural que as pessoas tenham chegado à conclusão de que mentalidade é especificamente para ganhos financeiros, especificamente para quem quer enriquecer. Na real, isso que vem de curso, isso que vem de palestra, isso que vem de mentoria, raramente as pessoas procuram mentalidade, procuram desenvolvimento pessoal porque querem serem mais felizes, e sim porque estão frustradas com a sua vida financeira. E 90% das pessoas que trabalham com mentalidade usam isso como isca. E essa é uma visão muito limitada, mas não dos mentores, e sim de quem procura mentoria. Porque os mentores, eles apenas sabem o que vende mais. Mentalidade não serve só para ganhar dinheiro. Serve para construir disciplina, serve para construir um relacionamento melhor, serve para lidar melhor com as emoções, serve para desenvolver um autocontrole, serve para você ter clareza de quem você é e para onde você está indo. Eu amo falar sobre dinheiro. Eu amo falar sobre a energia do dinheiro. Eu amo falar sobre abundância. E é aquilo, existe uma galera que se interessa pelo assunto de mentalidade porque quer ganhar dinheiro, e não tem nada de errado sobre isso. E também existe uma galera que se rejeita, que recusa qualquer assunto sobre mentalidade porque não tem interesse em enriquecer. Mentalidade não é só sobre dinheiro, é sobre a forma que você conduz a sua vida. E assim, o financeiro, ele só melhora quando a sua mentalidade melhora. Seu relacionamento também, sua disciplina também, a sua saúde também e também a capacidade de lidar com os desafios. Quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, eu também acreditava que mentalidade era sobre sucesso financeiro. E eu também tinha muitas crenças limitantes sobre o dinheiro. E hoje eu entendo a importância do dinheiro, eu entendo o potencial do dinheiro e eu vejo ele como consequência das nossas batalhas e das nossas escolhas. A maioria das mudanças que aconteceram na minha vida não foram na minha conta bancária, foram dentro de mim. Foi a forma que eu passei a lidar com os meus impulsos, foi a forma que eu passei a lidar com as minhas responsabilidades, com as minhas escolhas, com as minhas emoções. Talvez você esteja ignorando algo que poderia transformar a sua vida, só porque você tem uma crença de que esse tipo de assunto é só para quem quer ficar rico. Mas na real, se desenvolver é buscar se conhecer melhor e ir mudando gradualmente e evoluindo aos poucos, para chegar lá na frente você se orgulhar da pessoa que você se tornou. Quando o propósito e a maturidade andam juntos, a abundância ela deixa de ser uma meta e se transforma naturalmente em consequência.
Esse tabu é gigante e eu confesso que até eu acreditava nele. E não há muito tempo atrás, quando eu não estudava desenvolvimento pessoal, mas já estudando desenvolvimento pessoal. Existe uma crença muito forte de que pessoas de desenvolvimento pessoal, que mentores de desenvolvimento pessoal não sofrem, não ficam tristes, que elas não sentem medo, que elas não sentem ansiedade, que elas não pensam em desistir, como se a força mental fosse um escudo, fosse uma espécie de armadura emocional. Isso é muito perigoso e pode ir para dois lados. Ou você desumaniza a pessoa, ou você endeusa a pessoa, bota ela lá num pedestal. Cara, isso não existe. Pessoas fortes também sofrem, também sentem medo, também sentem insegurança e também sentem vontade de desistir. A diferença é que elas não transformam esse sofrimento em identidade. Ser forte não é controlar os sentimentos como até eu pensava. Ser forte é entender e ter clareza sobre os momentos difíceis. Existe uma grande diferença em sentir uma sensação, sentir uma emoção e se tornar essa emoção. Identidade. Você pode se sentir triste sem ser uma pessoa triste. Você pode sentir medo sem ser uma pessoa medrosa. Você pode sentir fracasso sem ser uma pessoa fracassada. Ser forte não é não sentir dor, e sim a capacidade de continuar apesar da dor. E eu acreditava que existia uma linha de chegada. Eu acreditava que eu ia me desenvolver a tal ponto que eu ia superar tudo. Mas, cara, na real mesmo, os nossos padrões, os nossos traumas sempre vão estar com a gente, independente o nosso grau de mentalidade. E se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, a gente volta aos mesmos padrões de antigamente. E entender isso parece ruim, parece assustador, mas não é. É muito pelo contrário. É libertador. Porque os momentos que eu mais cresci, os momentos que eu mais evoluí, não foram os bons. Foram os momentos que eu justamente precisei enfrentar as minhas maiores dificuldades. E talvez você ainda esteja se cobrando por ainda sentir medo, por ainda sentir tristeza, por ainda achar que só tem dias ruins. Mas sentir tudo isso não significa que você é fraco. Significa que você é humano. É simplesmente a vida acontecendo. Vendo por esse lado, os momentos ruins são o mais importante para a nossa evolução. Mais importante até que os momentos bons. E sabe qual a verdadeira força mesmo? É entender que tudo isso faz parte. Pau! E por último, eu acho que aqui a gente vai fechar muito bem. Um dos maiores erros que cometemos quando começamos a estudar desenvolvimento pessoal é acreditar que mentalidade você só aprende uma vez. Como se bastasse só uma informação, como se bastasse ler só um livro, assistir um vídeo e pronto, você está transformado. Mas não é assim, não é assim que funciona. Mentalidade é sobre prática diária, mentalidade é sobre estilo de vida. Assim como academia, assim como alimentação, assim como espiritualidade. Na tatuagem, por exemplo, eu já tatuo há 7 anos. Se eu ficar uma semana sem tatuar, eu já sinto diferença no traço, eu já sinto que eu tatuo mais lento, eu já sinto que o meu trabalho não fica tão bom, fica bom, mas não fica tão bom quanto se eu estivesse praticando a semana inteira, onde o traço fica perfeito, onde eu tatuo muito mais rápido. Você não aprende e pronto. Na real, nada na vida é assim. Você pratica diariamente. Você cultiva. E assim, conhecimento, ele pode até mudar seu pensamento, mas são os hábitos que mudam quem você se torna. Tem gente que tá sempre consumindo conteúdo, sempre estudando, sempre lendo, sempre aprendendo, mas nunca aplicando. E tem uma galera que já acha que sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. E isso é muito comum para quem começa a estudar desenvolvimento pessoal. Você acha que sabe tudo, você acha que é melhor que os outros, mas a mentalidade, ela não é sobre você ser melhor que o outro. É sobre você ser melhor que o seu eu de ontem. O conhecimento, ele não acontece apenas quando você aprende. Ele acontece no seu dia a dia, quando você bota ali em prática nas suas vivências diárias. Pô, teve uma época que eu realmente achava que estava evoluindo. Eu consumia vídeos, livros, podcast. Eu realmente achava que só isso bastava. Mas na real, eu só estava acumulando conhecimento. Na verdade, ninguém constrói disciplina estudando disciplina. Ninguém constrói autocontrole estudando autocontrole. Essas coisas são construídas no nosso dia a dia, nas nossas experiências.
experiências. Essas coisas a gente constrói vivendo, errando, tentando de novo, errando de novo, tentando de novo. E é nesse ponto que eu queria chegar. Tem um movimento que eu vejo dentro do universo de desenvolvimento pessoal, de uma galera esperando que vai chegar o dia que tudo vai ficar bom. Que vai chegar o dia que tudo vai ficar fácil, o dia que não vai precisar mais se esforçar, o dia que a mentalidade vai ficar pronta. E depois desses 5 tabus, eu entendi que não existe uma linha de chegada. Não existe um momento em que você vai virar a sua melhor versão e pronto. Não existe pódio garantido. Existe apenas o cultivo diário. É isso. Se tem uma coisa que eu queria que você levasse desse vídeo, é que mentalidade não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca sofrer, não é sobre ser rico e muito menos sobre fingir que tá tudo bem. Mentalidade é sobre se conhecer, é sobre assumir responsabilidades e ir evoluindo um dia de cada vez. Porque no final das contas, a sua vida só vai mudar quando você também mudar. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve, deixa seu like e assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante pra você e vai te entregar mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade, não só os meus, como de outros criadores também. Tamo junto!